Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Flávio José, um judeu de Roma, da Mirelle Hadas Lebel, editora Imago, foi publicado em 91. Esse livro vai contar a história do Joséfo. O Joséfo ele teve destaque aí, bastante citado a questão da historicidade de Jesus, né, por conta de duas passagens, ali no capítulo 18 e no capítulo 20 de Antiguidades Judaicas, em que ele cita Jesus. Eu já falei isso em vídeos separados, não vou tratar novamente aqui. E aqui eu vou tratar especificamente da vida de Joséfo, né? Joséfo, ela narra assim, em 67, mal tendo completado 30 anos em 67, Joséfo, que foi encarregado de defender a Galiléia contra os romanos, passou a despertar suspeitos cujo eco havia chegado às pessoas importantes de Jerusalém, porque ele trocou de lado. Depois de ele perder a batalha em Jotapata, ele trocou de lado para os romanos. Então ele ficou preso, foi preso, né, de guerra, né? E ali naquele momento ele fez uma profecia que o Vespasiano, que era o general que estava conduzindo os romanos naquela época, ele se converteria em imperador. E Vespasiano era um general, isso não havia antes não havia um general sido imperador. Então isso acabou se concretizando. Então 2 anos depois, em 69, quando Vespasiano virou imperador, né? Então ele acabou dando a liberdade para o José e a cidadania romana também para ele, por conta dessa. E contou com a confiança de Roma. Depois, quando veio o ataque em 70, que derrubou, queimou Jerusalém e derrubou o templo, o Joséfo era o intérprete do governo, do líder ali das tropas, já era o Tito, né, o filho do Vespasiano. Tá? Então, ali já estamos na dinastia Flaviana, e iniciada aí pelo Vespasiano em 69. E se estendeu aí até 96, né? Então, você tinha, nesse momento, né, o Joséfo ficou muito mal visto ali entre os judeus por essa colaboração com os romanos, né? Matias, o pai de Joséfo, residia então nessa cidade, Jerusalém. Prevenido do que estava sendo tramado, graças às suas relações, conseguiu informar o filho Joséfo a tempo. Na longa carta que lhe enviou, pedia também para vê-lo antes de morrer. Apesar disso, Joséfo evitou a sua cidade natal, onde tudo indicava que não lhe queriam bem. Seu próprio pai não tardou a ser preso pelo partido extremista em Jerusalém e morreu provavelmente na prisão no ano de 69 ou 70. Então você veja que ele nem conseguiu voltar para Jerusalém, tão mal que estava né, o filme dele lá. Aí conta assim, ó, contudo, na tradição judaica, José possui um duplo, tão venerado quanto ele mesmo é infamado. Possui o nome de Yohanan ben Zakkai, que é o filho do inocente, e atribui o crédito de ter garantido a sobrevivência do judaísmo depois da terrível catástrofe que foi a destruição do templo em 70. Enquanto a biografia da maioria dos rabinos citados no Talmud é quase totalmente desconhecida, possuímos alguns detalhes sobre o comportamento desse Zacai durante o cerco de Jerusalém, que lembram estranhamente Joséfo. A literatura rabínica que os transmite para nós não tem nenhuma pretensão histórica. Acrescentemos que ela se constitui pelo menos de 2 séculos após os fatos narrados. Poderemos então desculpar-lhe as imprecisões. Assim, tem algumas imprecisões aí. Esse erro não é insignificante. Ele é até mesmo indispensável para a continuação da história. Zacai era a favor da rendição aos romanos durante o cerco a Jerusalém, pois via que a cidade, atormentada pela fome, não resistiria por muito tempo. Os chefes da revolta não deixavam ninguém sair, como os chefes da revolta não deixavam ninguém sair da cidade de Jerusalém, Zacai fez-se fechar num caixão e, carregado por seus discípulos mais próximos, que lhe fingiam sair para enterrar seu mestre, passou pelas guardas da cidade. Uma vez do lado de fora, apresentou-se a Vespasiano como comandante dos sitiantes, cumprimentou-o em bom latim e, e predisse que em breve tornaria imperador. Também fez a previsão, que nem o José. A previsão não tardou a se realizar. Em recompensa, Zacai conseguiu permissão para fundar na planície costeira, em Jâmnia, uma escola onde se perpetuaria o ensino da doutrina farisaica.
da qual ele era um dos depositários. Então, veja, isso que deu continuidade à tradição judaica, porque eles destruíram Jerusalém, mas os rabinos reconstruíram a tradição judaica lá na cidade de Jamnia, que acabou ficando como centro. E isso só foi possível por essa negociação aí do Zacai, né? Está claro que sua rendição se apresenta nesse relato como um gesto de sabedoria suprema, sem o qual talvez nada do judaísmo tivesse sobrevivido. Olha, se não fosse isso, talvez não sobrasse nada do judaísmo, porque a cidade foi arrasada. De fato, as outras duas correntes, saduceus e essênios, morreram na catástrofe. Os fariseus conseguiram sobreviver por causa disso, por causa desse acordo aí do Zacai, que teve muita semelhança com o que o Joséfo fez. Tá? E é interessante que ele fez essa profecia do Vespasiano olhando para as escrituras. Tá? Diante da incredulidade do general romano Vespasiano, este se refere, o Zacai, a um versículo de Isaías 10:34, que está escrito em nossa terra que o templo só será destruído por um rei, pois está dito, o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. É possível que nesse momento, no momento que José adquiriu a certeza da derrota, como seu homólogo Zacai, essa exegese tenha se posto à sua mente. Então, o Zacai quanto José se refere à mesma profecia lá em Isaías, para dizer que Vespasiano era o Messias, Vespasiano era quem ia destruir Jerusalém. A coincidência parcial entre os dois personagens, José e Zacai, não deixa de intrigar, e não se pode excluir a possibilidade de que algum eco distante da vida de Joséfo tenha alimentado a biografia póstuma do sábio fariseu. As duas histórias são tão parecidas que talvez a história de Zacai, na verdade, seja a história de Joséfo. A historicidade da predição de Zacai se choca com efeito, como vimos, com algumas impossibilidades cronológicas. A de Joséfo é, em compensação, confirmada, tanto por sua própria vida quanto por Suetônio, que acrescenta ao número de presságios que anunciam o império Vespasiano. O Suetônio diz assim no Vespasiano, capítulo 5. Além disso, um nobre cativo, chamado Joséfo, afirmou de maneira segura, quando o jogaram na prisão, que breve seria libertado pelo mesmo Vespasiano, que então se teria tornado imperador. A predição deve ter causado grande furor no exército romano no Oriente. Quem sabe até se posteriormente ela não determinou a escolha de Vespasiano para o império, já que foi por suas próprias tropas que ele foi conduzido ao poder. José teria assim exercido sobre o curso da história uma influência oculta. Uma diferença essencial opõe Zacai com sua predição, ele se opõe Joséfo a Zacai. Com sua predição, ele procurava salvar a própria vida, o Joséfo, enquanto Zacai, rabino, pensava sobretudo no patrimônio espiritual do seu povo. É a diferença. Não obstante, José também salvou uma parte desse patrimônio, a sua memória, ao escrever a história de seu tempo, da qual sem ele desconheceríamos quase tudo. Graças ao Flávio José, a gente tem a Antiguidade Judaica e a gente tem Guerra dos Judeus, que descrevem aqueles episódios com detalhes, né? Se houve covardia ou traição no dia seguinte à tomada de Jotapata em 67, o historiador deve regozijar-se com isso, porque ele tem os documentos agora. Se o José tivesse morrido e não se entregue na batalha, né? Ele tivesse morrido, né? A gente não teria essa história hoje. E isso acabaria. E provavelmente o judaísmo ia ficar muito prejudicado, porque não teria ido para Jamnia. Olha o rolo. Bom, ela prossegue nessa história aí da traição. Ela fala assim: José também contaria com muitos inimigos, tanto entre os romanos quanto entre os judeus. Alguns romanos viam com maus olhos a ascensão de um prisioneiro de guerra judeu, cuja característica principal lhes parecia a astúcia. Já durante o cerco de Jerusalém, a cada reverso sofrido, alguns oficiais expressavam para Tito a desconfiança que lhes inspirava o intérprete do príncipe. Talvez ele tivesse passado informações fingindo traduzir para sua língua, em vez de cumprir sua missão junto aos sitiados. A cada vez Tito arrefecia com seu silêncio a exaltação dos soldados.
Então, veja, o José conseguiu instigar a hostilidade de judeus e muitos romanos que não simpatizavam com ele, né? Alguns invejosos tentaram ainda espalhar calúnias contra José, mas nunca tiveram ganho de causa. Tá? O imperador chegou a conceder a José um privilégio raro, a isenção de impostos sobre toda a sua propriedade da Judéia, e até mesmo a imperatriz Domícia acumulou de benefícios. Assim, José terminou seus dias em Roma no conforto, apesar dos invejosos. Tinha um monte de inimigos, um monte de. Tá? Quando em Jotapata a derrota reduziu a nada suas ambições nascentes, José não se resignou a morrer, julgando-se intimamente reservado para os mais elevados destinos. Durante o cerco de Jerusalém, sonhou em ser conciliador, e foi apenas um intérprete militar vaiado. Somente mais tarde, em Roma, quase a contragosto, encontrou uma maneira de entrar para a história. Escreveu a história, né, Guerra dos Judeus. Aqui um último comentário. A obra de Joséfo, em aramaico ou grego, foi tão bem esquecida que nenhum texto judaico antes do século XVI lhe faz menção. Quer dizer, é curioso isso daí, né? No século XVIII, um jesuíta francês conhecido como espírito mais excêntrico de sua época, o padre Hardouin, irritado com esse autor popular demais para o seu gosto, em um país protestante, e ainda por cima traduzido para o francês por um jansenista, Robert Dandilly, irmão do próprio Arnaud, impôs a ortografia de Joséfo para distinguir um historiador antigo dos santos do mesmo nome. Esse foi, com certeza, o único legado à posteridade desse curioso jesuíta. Assim criou-se o hábito de reservar o nome de Joséfo para o historiador judeu, que os ingleses chamavam à maneira latina, eles chamavam de Joséfus. Então é interessante que até esse nome, porque era José, aí virou Joséfo, porque José é o nome dos patriarcas. Vamos mudar o nome desse cara aí para Joséfo, porque ele não merece ser chamado de José. Então estava muito mal na fita o Joséfo, e seria impensável imaginar que o Império Romano contratou Joséfo para escrever literatura, porque ele escreveu a contragosto e não tinha a confiança de Roma, muito menos a confiança dos judeus. Quer dizer, um texto escrito por Joséfo não ia ter penetração nenhuma nos judeus, porque o Joséfo ele estava muito mal na fita, e tanto entre os judeus contra com os romanos. Então é isso. Muito obrigado. Então.